Em 1946, Paula Jean Weldon, de 18 anos, era estudante na faculdade Bennington, em Bennington, Vermont, onde estudava arte. Apesar de considerar trocar de curso para botânica fora da escola, ela morava com os pais e 3 irmãs mais novas em Stamford, Connecticut. Por todos os relatos, ela era uma verdadeira alma criativa. Ela adorava pintar em vários tipos de materiais, tocar violão e passar tempo ao ar livre. Na verdade, ela era uma caminhante e campista bastante experiente. Então, quando desapareceu no inverno de 1946, após sair para uma caminhada, isso surpreendeu todos que a conheciam. Paula foi vista pela última vez em 1º de dezembro, após trabalhar nos turnos de café da manhã e almoço no refeitório da universidade onde estudava. Após terminar, ela deixou o dormitório em Dewey Hall, falou com sua colega de quarto e disse que faria uma pausa para caminhar. Ela tentou convencer amigos a ir com ela à tarde, mas eles já tinham outros planos. Paula saiu do campus pouco depois das 14h30, aparentemente vestida de acordo com o clima. Ela não estava adequadamente preparada para o frio que faria quando as temperaturas caíssem naquela noite. Ela também deixou para trás a maior parte do seu dinheiro, carregando pouco ou nenhum dinheiro em espécie na época, além de um cheque dado pelos pais para despesas de moradia. Além disso, ela não levou roupas extras e nem sequer carregava uma mochila. Um motorista que passava, um empreiteiro chamado Louis Knapp, pegou Paula por volta das 14h45 enquanto ela pedia carona perto do campus na rodovia estadual 67. Ela informou a ele que estava indo para a Long Trail, na saída da Rota 9, perto da montanha Glastonbury, e foi deixada na Rota 9 a cerca de 4 quilômetros da trilha. A jovem de 18 anos foi vista pela última vez às 16 horas. Ela perguntou a um grupo de caminhantes até onde a trilha ia e ouviu que seguia até o Canadá. Depois disso, ela continuou caminhando pela rota em direção ao norte. Essa parte da rota hoje é conhecida como Harbor Road. À sua frente havia uma área arborizada e há teorias de que ela pode ter entrado nela ao escurecer. Quando o sol se pôs por volta das 5 horas daquela noite, Paula nunca mais foi vista ou ouvida. As temperaturas caíram naquela noite e também começou a nevar. A colega de quarto de Paula se preocupou ao notar que a jovem de 18 anos não voltou para casa na noite anterior. Primeiro, ela achou que Paula tinha ido estudar após a caminhada, mas ao notar sua ausência pela manhã, percebeu que algo estava errado. Ela avisou a escola sobre o desaparecimento, mas a família de Paula só soube na segunda seguinte. Naquela época, os estudantes precisavam assinar um registro se planejassem ficar fora depois das 23h antes de avisar a segurança do campus. Mas Paula não fez isso. A escola logo buscou qualquer sinal de Paula no campus. O promotor de Bennington foi informado do desaparecimento e o xerife do condado também foi chamado para ajudar nas buscas. Nos dias seguintes, veio à tona que Paula esteve na Long Trail no dia do seu desaparecimento. Ela não contou aos amigos exatamente onde pretendia fazer a trilha. O grupo de caminhantes com quem ela falou naquela tarde viu seu desaparecimento no jornal e veio a público com o que sabia. Por semanas, autoridades buscaram a jovem de 18 anos desaparecida. A universidade ficou fechada por vários dias enquanto funcionários e estudantes ajudavam a procurar por Paula, mas nenhum sinal dela jamais foi encontrado. Centenas de voluntários, familiares, tropas da Guarda Nacional e bombeiros ajudaram nas buscas, enquanto equipes em terra e no ar exploraram toda a trilha, mas não encontraram nada. As teorias sobre o que aconteceu com Paula na tarde de 1º de dezembro variam bastante. Alguns que ajudavam nas buscas achavam que ela se perdeu na floresta escura e foi vítima das condições do local. Enquanto as autoridades consideraram a ideia de que ela estava de bom humor de forma incomum e decidiu deixar sua antiga vida para trás para começar uma nova, fugindo com um parceiro secreto desconhecido. Apesar de algumas fontes relatarem que Paula nunca namorou. Também se teorizou que ela poderia ter se machucado, sofrido amnésia, ficado deprimida e tirado a própria vida. Ou que ela havia sido levada à força enquanto fazia trilha e morta por alguma pessoa desconhecida. Amigos e familiares achavam improvável que ela tivesse se suicidado, pois seus problemas não eram piores que os de outras garotas da mesma idade. E ela não apresentava sinais de depressão quando Paula desapareceu. Vermont não tinha polícia estadual própria, então, embora oficiais de Massachusetts, Connecticut e Nova York ajudassem, a coleta de evidências ficou principalmente com o promotor do estado, o xerife do condado e o investigador estadual. A maior parte da ajuda extra só foi trazida uma vez. O pai de Paula, um engenheiro industrial rico e influente, pressionou o governador de Vermont, Raymond Baldwin.
Baldwin trouxe a policial estadual Dorothy Scoville e a designou para o caso, junto com o detetive da Polícia Estadual de Connecticut, Robert Rundle. A dupla entrevistou pessoas que viram ou acreditavam ter visto a jovem de 18 anos no dia do seu desaparecimento, incluindo pessoas que moravam perto da Long Trail ou que estavam na região naquele dia. Durante a investigação, veio à tona que uma das últimas pessoas a ver Paula viva foi um lenhador chamado Fred Gadet, que morava na Harbor Road. Segundo relatos, ele estava brigando com a namorada quando a jovem de 18 anos passou por ali, e então Gadet saiu furioso. Depois, ele deu versões diferentes à polícia sobre seus passos. Em uma delas, disse ter retornado à cabana e passado a noite sozinho. Em outra versão, ele dirigiu pela parte acessível da trilha, no mesmo sentido de Paula. Em 1946, Gadet foi considerado uma pessoa de interesse, e era conhecido por ter mentido para os investigadores em várias ocasiões. Ele voltou a ser considerado uma pessoa de interesse em 1952, quando o caso foi reexaminado. Ele teria contado a pelo menos 2 pessoas que sabia onde os restos de Paula estavam. Depois, minimizou dizendo que era conversa fiada e que mentiu. Outra hipótese no caso de Paula era o envolvimento do próprio pai em seu desaparecimento. Antes de desaparecer, ela cancelou os planos de voltar para casa no dia de ação de graças com a família. Ela disse à colega de quarto que ela e o pai brigaram, segundo o Bennington Banner, o que contradiz o que está na página de Paula no projeto Charlie. A jovem de 18 anos tinha algum tipo de namorado de quem o pai não gostava. Ele acreditava que esse namorado tinha algo a ver com o desaparecimento, mas não conseguia explicar o motivo e não tinha nenhuma evidência que sugerisse o envolvimento dele. O pai de Paula também desapareceu por 36 horas durante as buscas por sua filha desaparecida. Segundo relatos, ele seguiu uma pista sobre o avistamento de Paula por uma testemunha em Massachusetts e não avisou ninguém sobre seu destino. Outra teoria sobre o caso foi trazida à tona por um autor americano chamado Joseph A. Citro. Ele apontou que, entre 1945 e 1950, várias pessoas desapareceram em uma área do sudoeste de Vermont, que ele apelidou de Triângulo de Bennington. A área é centrada na montanha Glastonbury e inclui muitas das cidades ao redor, incluindo Bennington, Somerset, Woodford e Glastonbury. Em 12 de novembro de 1945, Midi River, de 74 anos, desapareceu enquanto estava perto da Long Trail e da Rota 9. Segundo Citro, ele foi a primeira vítima da série de desaparecimentos no Triângulo de Bennington. Midi passava o fim de semana caçando nas montanhas com mais 4 pessoas. Naquela manhã, ele e seu genro, Joe Larson, caminharam juntos até chegarem a uma bifurcação no caminho. Eles decidiram se separar, com Midi dizendo que iria a apenas uma curta distância e que se juntaria ao grupo no acampamento para o almoço, mas Midi nunca apareceu. O grupo de caça procurou pelo idoso antes de avisar as autoridades. Quando chegaram, os investigadores realizaram uma busca extensa na área, mas encontraram poucas evidências de Midi. O único item de interesse achado foi um cartucho de rifle em um riacho. Acredita-se que Midi possa ter se inclinado e o cartucho caído do bolso. O desaparecimento de Midi foi incomum, pois, apesar da idade, ele era um experiente aventureiro, conhecia bem a região e estava com boa saúde. Paula foi a próxima a desaparecer em dezembro de 1946, mas ela não foi a última. O terceiro desaparecimento ocorreu em 1º de dezembro de 1949. O veterano de 68 anos, James Stedford, era residente do lar dos soldados de Bennington e foi visto pela última vez em uma estação de ônibus em St. Albans, após visitar sua esposa em Franklin. Testemunhas disseram que James embarcou no ônibus e ficou lá quase toda a viagem, mas teria desaparecido entre a última parada e Bennington. De forma bizarra, seus pertences ainda estavam no ônibus no bagageiro e um horário de ônibus estava aberto em seu assento vazio. No entanto, é importante notar que parece ter se passado algum tempo entre o momento em que James foi visto pela última vez e quando ele foi dado como desaparecido. Ele não, como alguns sugerem, simplesmente desapareceu no ar enquanto estava no transporte público. Assim como Paula e Midi, James nunca foi encontrado. Em 12 de outubro de 1950, Paul Jepson, de 8 anos, desapareceu depois de ficar sem supervisão por 1 hora. Antes de desaparecer, ele estava em um caminhão com sua mãe. Ela o deixou sozinho no veículo para poder alimentar os porcos. Quando voltou, o garotinho havia sumido. Ela avisou as autoridades, que chegaram e organizaram equipes de busca.
Apesar de uma varredura extensa na área, nenhum vestígio do menino de 8 anos foi encontrado. Notavelmente, Paulo vestia uma jaqueta vermelha brilhante quando desapareceu, algo difícil de não notar no ambiente outonal. Cães farejadores seguiram o rastro do menino até um cruzamento perto da montanha Glastonbury, mas não encontraram evidências e perderam o rastro. A última vítima nessa sequência de desaparecimentos foi Frida Langer, de 53 anos, que desapareceu 16 dias depois que Paulo sumiu. Em 28 de outubro de 1950, Frida e seu primo, Herbert Elsner, saíram do acampamento deles perto do reservatório de Somerset para fazer uma caminhada. Durante a caminhada, a mulher de 53 anos escorregou e caiu em um riacho. Ela não parecia estar machucada, e depois disse ao primo que voltaria ao acampamento para se trocar e então o encontraria. No entanto, Frida nunca se reencontrou com Herbert. Ele voltou ao acampamento preocupado e descobriu que ninguém da família tinha visto Frida desde que saíram mais cedo. Ao longo dos 14 dias seguintes, foram realizadas 5 buscas, envolvendo 300 pessoas, além de helicópteros. Apesar dos esforços, nenhum sinal da mulher de 53 anos foi encontrado. Em 12 de maio de 1951, 7 meses após Frida ter sido vista pela última vez, seu corpo foi encontrado a 5,5 km do acampamento. Ela estava na água, no ramo leste do rio Deerfield. A área já havia sido vasculhada antes, mas só brevemente, pelo estado dos restos de Frida. A causa da morte nunca foi determinada. Ela foi a última pessoa ligada ao Triângulo de Bennington. Os casos de Midi River, James Stedford, Paul Jepson e Frida Langer nunca foram solucionados. Não se sabe se houve crime ou circunstâncias suspeitas envolvidas nos desaparecimentos deles, ou se esses casos estavam de alguma forma ligados ao de Paula. Os investigadores dela, pelo menos, nunca conectaram esses casos não resolvidos. Infelizmente, sem testemunhas conhecidas, sem corpo e sem evidências, o caso de Paula nunca foi solucionado. Não se sabe se Fred Gadet esteve envolvido no desaparecimento dela. A condução do caso também recebeu muitas críticas, tanto do público quanto do pai de Paula. Os xerifes locais eram mal treinados e, sem polícia estadual em Vermont, a investigação foi menos eficiente do que poderia. Em julho de 1947, menos de 8 meses após o desaparecimento, foi criada a Polícia Estadual de Vermont. Paula Jean Weldon tinha apenas 18 anos quando desapareceu em Bennington, Vermont. Ela foi vista pela última vez na Harbor Road, na Long Trail, perto da Rota 9 e da montanha Glastonbury. Paula é uma mulher branca, de cabelos loiros e olhos azuis. Ela tinha uma cicatriz cinza no joelho esquerdo, uma pequena abaixo da sobrancelha esquerda e uma de vacinação na coxa direita. Além disso, ela tinha um queixo com covinha e um nariz arrebitado. Na época do seu desaparecimento, Paula tinha 1,65 metros de altura e pesava cerca de 55 quilos quando saiu para a caminhada. Ela estava usando um casaco vermelho com capuz de pele, jeans azuis, tênis brancos topsider com solado grosso e um pequeno relógio de pulso feminino dourado com uma pulseira preta fina. O relógio tem a marca de reparo 13.050 HHD gravada no interior da caixa preta. Se Paula ainda estiver viva, ela terá 94 anos de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento dela, pode entrar em contato com a Polícia Estadual de Vermont pelo número 80-224-15355. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.